No princípio, antes do tempo, antes do espaço, antes de tudo o que conhecemos, existia apenas o silêncio e a escuridão. Mas não um vazio sem propósito. Era um palco sendo preparado para o maior espetáculo de todos, a criação. Em meio a essa imensidão, uma voz poderosa ecoou. E com uma simples frase, tudo começou. Haja luz. E a luz se fez, rasgando o véu da escuridão e revelando o primeiro ato de uma obra divina. Isso não é apenas um mito antigo. É a história fundamental que moldou a percepção humana sobre propósito, ordem e beleza. Nos próximos minutos, vamos embarcar numa jornada épica, dia após dia, para desvendar os mistérios e as maravilhas contidas nos primeiros capítulos de Gênesis, não como uma fábula infantil, mas como um profundo documento teológico que revela o caráter do Criador e o nosso lugar em seu universo. No primeiro dia, a luz foi separada das trevas, uma declaração fundamental de que a ordem surge do caos, de que o bem se distingue do mal. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. A primeira estrutura do tempo foi estabelecida. Não era apenas uma separação física, mas um princípio cósmico. A existência começava a ter ritmo, uma cadência divina. Chegou então o segundo dia. A voz criadora continuou. Haja uma expansão no meio das águas, e que ela separe águas de águas. E assim foi feito. Deus criou o firmamento que hoje chamamos de céu, uma vasta abóbada azul que separa as águas de cima das águas de baixo. Imagine a majestade desse momento. Um planeta aquático agora ganhava uma atmosfera, um espaço intermediário, preparando o palco para a vida que estava por vir. Cada passo era deliberado, cada detalhe perfeitamente planejado. Com o céu estabelecido, a Terra ainda era um mundo de águas. No terceiro dia, o comando foi para que as águas sob o céu se ajuntassem num só lugar e que a porção seca aparecesse. E a terra seca emergiu, pronta para ser habitada. Mas uma terra vazia não era o plano. No mesmo dia, a ordem foi dada. Produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. E a terra se cobriu de verde, sementes, ciclos, frutos. A vida vegetal explodiu em cores e formas, cada planta com a capacidade de se perpetuar. Um sistema autossustentável de beleza e provisão. Até este ponto, o tempo era marcado pela luz e pela escuridão. Mas o universo precisava de marcadores mais precisos. No quarto dia, o foco se voltou para os céus. Haja luzeiros na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E assim surgiram o sol, para governar o dia, e a lua e as estrelas, para governar a noite. O cosmos se tornou um relógio grandioso, guiando as estações, os anos, e servindo como um mapa celestial que, por milênios, guiaria navegantes e inspiraria poetas. O palco estava montado. A terra era fértil, os céus, organizados. No quinto dia, a vida deu um salto espetacular. A voz divina ordenou: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. De repente, os mares e os rios fervilharam com criaturas de todas as formas e tamanhos. E os céus, antes silenciosos, se encheram com o som e o movimento das aves. Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos. A vida não era para ser estática, era para florescer, encher cada canto do mundo. O clímax da criação da vida animal chegou no sexto dia. A terra, que já havia produzido plantas, agora receberia seus habitantes. Produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra. A terra firme se encheu de movimento. Desde os menores insetos até os maiores mamíferos, uma diversidade impressionante de vida foi criada, cada um com seu papel no ecossistema. O mundo estava vibrante, completo em sua fauna e flora. Mas algo ainda faltava.
A obra-prima ainda estava por vir. Foi então que, no mesmo sexto dia, Deus fez uma declaração diferente de todas as outras. Não foi uma ordem para a terra ou para as águas. Foi uma deliberação divina. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Adão, formado do pó da terra, recebeu o sopro da vida diretamente de Deus, tornando-se alma vivente. Eva, formada a partir de Adão, completou a humanidade. Eles não eram apenas mais uma criatura, eram portadores da imagem divina, com a capacidade de se relacionar, de amar, de criar e de governar. A eles foi dada a responsabilidade de cuidar da criação, de serem os administradores deste jardim perfeito. E assim, ao final do sexto dia, Deus viu tudo o que havia feito e declarou que era muito bom. Não apenas bom, como nos dias anteriores, mas muito bom. A sinfonia estava completa. Havia harmonia, beleza e propósito em cada detalhe. Então, veio o sétimo dia, um dia diferente de todos os outros. Não houve criação, não houve comandos. No sétimo dia, Deus descansou. Este não foi um descanso por cansaço, mas um descanso de conclusão, de celebração. Ele abençoou o sétimo dia e o santificou. O sábado foi estabelecido não como um fim, mas como um ápice, um convite para que a humanidade parasse, contemplasse a obra de Deus e desfrutasse da comunhão com Ele. É o ritmo divino de trabalho e descanso, criação e apreciação. A narrativa então se aprofunda, nos levando ao Jardim do Éden, um lugar de beleza indescritível, regado por rios, cheio de árvores agradáveis à vista e boas para a comida. No centro do jardim, duas árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão foi colocado lá para cultivar e guardar o jardim, vivendo em perfeita harmonia com Deus e com a criação. Este relato de Gênesis não é apenas sobre como o mundo começou, mas sobre por que ele começou. Revela um Deus que é ordenado, criativo e relacional. Um Deus que não cria por necessidade, mas por amor. Ele projeta um universo de beleza estonteante e o coroa com a humanidade, criada à sua imagem para compartilhar de sua glória e cuidar de sua criação. Hoje, olhamos ao nosso redor e vemos um mundo que muitas vezes parece caótico e quebrado. Vemos a dor, a injustiça e a desordem. Mas a história da criação nos lembra da intenção original. Ela nos dá um padrão de beleza, ordem e bondade para o qual podemos olhar. Nosso anseio por significado, nossa admiração por um pôr do sol, nosso desejo por relacionamentos profundos, tudo isso ecoa ao Jardim do Éden. A mensagem da criação é, em sua essência, uma mensagem de esperança. Se o mesmo Deus que trouxe luz da escuridão e ordem do caos é o Deus que nos criou à sua imagem, então Ele também é capaz de trazer luz às nossas vidas e ordem ao nosso caos interior. A história não termina com um paraíso perdido. Ela é o começo de uma narrativa maior, uma história de redenção que aponta para a restauração de todas as coisas. O Criador não abandonou sua criação. Ele está ativamente trabalhando para redimir e restaurar o que foi quebrado, prometendo um novo céu e uma nova terra, onde a harmonia do Éden será plenamente restaurada. A história da criação nos convida a olhar para o mundo com admiração e a viver nossas vidas com propósito, sabendo que fomos criados por um Deus de amor, para um propósito glorioso. Se esta jornada pela criação tocou você, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa dessa mensagem de esperança e propósito. Deixe seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas e, claro, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossas próximas explorações teológicas. Obrigado por assistir.